Aleluia. Bom dia, pessoal. Paz do Senhor. Peace of Lord. Paz do Senhor. Shalom Adonai. Salam Aleikum. E outros idiomas mais que a gente pode dar a paz do Senhor nesse dia 4 de janeiro de 2021, segunda-feira, exatamente 8 horas e 37 minutos, né? E aqui eu venho nesse segundo vídeo em que eu ressaltei os 3 tipos de cristãos que se sobressaltaram nessa pandemia, né? Eu falei no anterior o cristão aquecido. E eu agora vou tratar sobre o cristão caverna, o crente caverna, né? Em nome de Jesus. E para começar, vou colocar aqui um louvor que tem a ver com o tema, em nome de Jesus. Não se desespere, confia, mas espera em Deus, Ele vai agir. Não te preocupas, Deus está contigo, sonda o teu coração, Deus não te esquece, não. Deus vai mudar sua vida, vai curar tuas feridas, tua angústia terá fim e você vai prosseguir. Sai da caverna, sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar. Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar. Sai da caverna, não precisa ter medo, ninguém vai te tocar, Deus não vai te abandonar. Não fique triste, a vitória está bem perto, mesmo em frente a deserto, a fonte vai estar lá. Deus vai mudar a tua vida, vai curar tuas feridas, tua angústia terá fim e você vai prosseguir. Da caverna, sai da caverna, pode sair, Deus não vai te abandonar, a mão de Deus está sobre ti, você não pode parar. Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te abandonar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar. Não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar. Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti, você não pode parar.
Aleluia. E eu creio que essa palavra tem um endereço certo, né? Sair da caverna. O crente caverna, o cristão caverna. Nessa pandemia foram muitos. Eu acredito que metade do povo de Deus ficou na caverna. Muitos com medo. Muitos. Eita, a máscara, eita, não sei o quê. Sim, precisamos usar a máscara, álcool gel, evitar as aglomerações, tal. Mas eu vi tanta gente aí que acompanhou noticiários, redes sociais, tantos crentes, né? É, atrapalhados. Eu vi tantos crentes atrapalhados que eu digo, meu Deus do céu, né? É caverna mesmo, né? Uma pessoa encavernada, ela fica acabrunhada, ela fica amedrontada, ela fica acuada, e um cristão acuado, ele não vai cumprir a vontade de Deus. Um cristão acuado, ele teme, ele treme nas estribeiras, perto das estribeiras, quando é perseguido, quando é caluniado. Por isso eu vou lhe dar uma palavra muito diretiva, noutética, para você saber que o cristão não pode ser um crente caverna, alguém caverna. Eu posso até ir à caverna em determinado momento, mas tem um tempo certo que Deus me empurra de dentro da caverna para eu viver o chamado de Deus, né? E o maior exemplo disso, desse crente caverna, com certeza a gente tem no Antigo Testamento, né? Quem é? O profeta Elias. E exatamente em 1 Reis 19:13, eu vou ler aqui o versículo aonde nós capturamos, nós printamos, né? Em ler, em olhar esse momento desse crente caverna, esse crente consagrado, né? O profeta Elias do Antigo Testamento. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Né? Então, é um texto assim bem específico, né? E a gente vê que no restante do texto há algumas manifestações de Deus para atrair a atenção de Elias. O vento, o trovão, outras coisas, né? E de repente vem aquela brisa suave. E aí Elias corresponde a esse lado, né? Houve muitas coisas estrondosas assim para tentar atrair a pessoa de Elias, mas vem a brisa suave e Elias termina entendendo, acatando, aceitando, correspondendo, obedecendo à voz de Deus e saindo da caverna para viver uma experiência mística poderosa, né? Que ele não sabia que iria viver, que seria o arrebatamento, né? Coisa assim que na Bíblia não tá uma coisa assim vinculada, acessível para muitos servos de Deus, não. Enoque viveu essa experiência do arrebatamento, Jesus com o corpo glorificado, depois da ressurreição, e Elias também. Há quem diga que Moisés também tinha sido arrebatado depois de morto, e na presença de Deus já está vivo, né? E tudo com o corpo glorificado, né? Mas Elias seria essa segunda ou terceira pessoa, se foi o caso de Moisés, né? Que viveria essa experiência do arrebatamento vivo, né? Seria a segunda pessoa mesmo do arrebatamento vivo, Enoque e ele. Mas isso iria acontecer depois do evento caverna, né? E o que é que leva ao evento caverna? Veja que na questão de Elias foi o quê? Ele teve uma grande vitória. Né? Ali deu cabo dos profetas de Baal, dos profetas de Jezabel. Há quem diga que foram 900 profetas ou 950 profetas que ele dizimou ali naquele duelo, né, naquele duelo fatídico do Monte Carmelo ali, onde Deus respondeu com fogo e os profetas ficaram a ver navios clamando a Baal e Baal não respondeu nada. Mas Jezabel soube dessa situação. E o que fez Jezabel?
quero a cabeça de Elias. Quero Elias morto, a cabeça dele aqui na bandeja para eu ver e ele pagar por aquilo que ele fez com os meus profetas. Né? Então Jezabel era essa rainha que tomou o comando daquela região ali do reino do norte. Né? Acabe, um rei frouxo, né? um rei guiado pela mulher, né? um rei marica, um rei medroso também, que não tinha vida espiritual com Deus, e se perdeu no relacionamento, nesse casamento, né, arrumado que ele teve com Jezabel, uma princesa dos Sidônios. Né? E ela ali faz essa intimidação e Elias vai para a caverna. Então, um ponto que a gente pode assim registrar aqui, a caverna existe para o servo de Deus. E muitas vezes ela vem depois de uma grande vitória. Foi assim na vida de Elias. Veio depois dessa grande vitória que ele venceu os profetas de Baal e os profetas de Jezabel no duelo do Monte Carmelo. Né? Em nome de Jesus. Nós podemos ver também um outro personagem. Eu anotei aqui esse outro personagem. É Sansão. Eu anotei aqui. Juízes capítulo 15 e versículo 8. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Ali foi Sansão, né? A sua mulher, Filisteia, tinha sido dada a outra pessoa. Depois do casamento, daquela festa que teve, e que Sansão deu enigma para os convidados responderem, mas não deu a resposta. E aí ele tinha comentado com a sua companheira. E a sua companheira, quer dizer, os filisteus pediram que a companheira arrancasse essa informação dele, a resposta. E ela conseguiu arrancar e passou para os companheiros. E aí ele perdeu essa aposta, né? E ele ficou muito chateado, foi-se embora. Depois, quando ele volta para rever a sua mulher, o pai dela havia dado-a a outro e ofereceu a mais velha, que ele não quis. Ele ficou muito chateado, pegou raposas, né? Pegou raposas, amarrou uma nos rabos da outra, né? E ateou fogo e lançou na seara dos filisteus, né? E aí devastou as vinhas, os olivais, o cereal, as vinhas, os olivais, os molhos, né? Tudo dos filisteus. E aí, quando ele realizou esse feito, ele vai para a rocha de Etã. Ele vai para a caverna, fica ali. Depois ele é procurado pelo povo de Judá, ele é procurado, tirado de lá, mas o povo promete que não ia matá-lo, só ia amarrá-lo para levar até o povo. Aí vai, o amarra e leva-o até os filisteus. E lá nos filisteus ele desfaz as amarras e se livra novamente. E vem uma série de enfrentamentos que Sansão teve, né? Mas essa caverna aqui dele foi importante para ele, né? Depois dessa situação que ele fez. Ele ia enfrentar muitas batalhas e ele conseguiu sair para ter esses enfrentamentos, né? Depois dessa rocha de Etã, dessa caverna. Mas ele vai ter esses enfrentamentos, só que depois desses enfrentamentos todos, ele entra também no lugar que não era caverna, era chamado Vale de Sorek. Ele vai procurar um prostíbulo. E ele termina conhecendo essa Dalila, que termina sendo a sua perdição, seu fundo do poço, né? O seu abismo espiritual, né? Porque ela o envolve até entregá-lo aos filisteus. E até também conseguir arrancar a informação, o porquê de sua força. Consegue arrancar essa informação, rapa o cabelo dele, numa terceira ou quarta tentativa de arrancar essa informação dele, da sua força. Rapa a cabeleira dele, os filisteus vêm, domina e levam para o templo de Dagon, aonde lá ficam tirando onda com a cara de Sansão. Mas ele também conheceu esse lado da caverna. Infelizmente saiu para viver o chamado, né? Foi usado por Deus de várias formas, escorrega num pecado no Vale de Sorek e depois realiza um grande feito, né? Que é dar cabo do pessoal ali naquele templo de Dagon, derrubando as pilastras daquele templo, né? Matando pessoas mais na sua morte do que na sua vida.
ele cumpre o chamado, mas de uma forma diferente, né? Diferentemente do que ocorreu com Elias, que foi algo glorioso. Depois que ele saiu da caverna, ele viveu aquele arrebatamento místico, né? Para a presença de Deus. Já Sansão não. Selou com sua própria vida, teve que ir para o mundo dos mortos, né? Ali ficar esperando até o tempo de Jesus vir e poder arrebatá-lo para o seio de Abraão, né? Então, outro personagem que teve essa situação, caverna, Sansão. Saiu para ver o chamado, viveu, né? Mas não foi tão assim sortudo, felizardo em ter realizado o chamado de Deus a contento, né? Em nome de Jesus. Então, fica esses dois exemplos de servos de Deus no Antigo Testamento, né? Que vivenciaram essa situação caverna, em especial Elias, o profeta Elias. Mas no Novo Testamento nós temos também situações de servos de Deus em caverna. Algumas prisões dos apóstolos foram um tipo de caverna, mas que Deus usou com poder. Eu poderia me lembrar de Paulo e Silas ali na prisão. Foi um tipo de caverna meio que abruptamente que eles não quiseram, mas ali na caverna eles louvaram a Deus. Eles clamaram a Deus e aí houve um terremoto, houve um sacudir. Deus mandou um ou dois anjos ali sacudir aquela prisão, balançar aquela prisão, né? Que eu creio que nessas questões de terremotos provocados de forma sobrenatural por Deus, os anjos de Deus atuam quando é da situação da situação rochosa, da geologia, da terra mesmo. Eu entendo isso, coisas, fenômenos naturais. Mas quando vem de Deus mesmo, são os anjos que atuam. Os anjos atuaram ali, naquele louvor, naquela adoração de Paulo e Silas, né? E eles saíram daquela caverna para batizar a pessoa, para continuar cumprindo o chamado de Deus. Eu creio que sempre quando há uma experiência do cristão ir à caverna, por uma perseguição, por uma ameaça, por uma intimidação, por uma crise existencial, por uma calamidade catastrófica, sempre eu acredito que tem um algo de Deus depois, tem um para quê, tem uma finalidade para depois da caverna, tem uma finalidade, tem uma razão, tem um propósito maior de Deus, que eu chamo propósito redentor de Deus. Quando há essa situação, eu já estive em caverna, mas quando Deus me empurrou para sair, me chamou para sair, criou uma circunstância, uma situação para eu saí para viver algo maior. Saí para ser vaso de Deus, para ser profeta de Deus, para fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Jesus mesmo teve o seu momento ali, caverna. Eu me lembro agora, vem Deus assim com o seu fax espiritual do céu para mim. Jesus teve o seu momento caverna ali no Getsêmani. O Getsêmani foi um momento ali terrível para Jesus. E ele ali disse que ele suou gotas de sangue. E ele ali guerreava: Pai, se não é a minha vontade, mas se é a tua vontade, tudo bem, mas passa de mim esse cálice. Porque ali ele já estava vislumbrando tudo o que ele ia passar. A via dolorosa da crucificação, tudo o que ele ia passar. Murro, bofetada, cuspida, coroa de espinho, a lança cravada, pesada. Aquela chicotada daqueles escorpiões, daqueles chicotes tipos de escorpiões com aquelas pontas de ferro pontiaguda, como bem descreve o filme Paixão de Cristo de Mel Gibson. Tudo aquilo ele já estava vendo, já estava vislumbrando e estava temendo como ser humano. Mas ele disse: Senhor, faça a tua vontade. Foi um momento caverna ali, mas Jesus saiu dali para viver o chamado, para viver o destino pelo qual ele tinha vindo ao mundo, né? Que era a crucificação e depois também a ressurreição e o arrebatamento místico, a subida gloriosa, né? A glorificação, a ascensão e a glorificação dele para ser exaltado à destra de Deus. Mais do que qualquer outro que foi arrebatado também, o Enoque e o Elias, né? Quem sabe o Moisés. Ele ficou à destra de Deus. Glorificado agora como ele é o apóstolo da oração, o intercessor supremo. Ele é o sumo sacerdote, ele é o rei exaltado, o Messias adorado e o Cordeiro que venceu, né? E que voltará para... já desatou os seus 7 selos, o livro dos seus 7 selos já está
desencadeando todo esse espectro profético dos últimos dias, da escatologia bíblica, né? Então teve também, cada um de nós temos que somos cristãos, temos nosso momento caverna, mas ele não deve ser continuado, ele não deve ser prolongado, ele não deve ser quarentenado. E nessa pandemia, muitos cristãos quarentenaram esse momento caverna. E muitos quarentenaram de uma forma tão assim intensa que nem voltaram para o caminho de Deus. Seguiram a vida em casa. Quando a vida foi voltando ao normal, foram seguindo umas coisas, outras coisas, mas nunca mais voltaram. E muitos por aí dando ouvido a uns imbecis que tem aqui na internet. Não, você não precisa do templo. Você não precisa não sei de quê. Não precisa mais de templo, porque o templo foi destruído no ano de setembro. Não, eu sei que os templos hoje, muitos templos dos grandes templos têm sido um mecanismo comercial, infelizmente. Mas mesmo assim, precisamos nos reunir na casa, no templo, numa praça, num parque. Precisamos nos reunir, porque vamos encontrar pessoas que vão precisar da nossa experiência de vida. Então, muitos crentes aí ficaram encavernados mesmo, quarentenados mesmo. Fizeram uma quarentena dobrada. A quarentena por causa do Covid, do coronavírus, e a quarentena por causa da frieza da fé. Não voltaram para Jesus. Muitos se afastaram e nunca voltaram. Mas eu quero que nesse dia de hoje você escuta a voz de Deus. Seja por uma brisa, seja por um trovão, seja por um vento, seja por um relâmpago, seja pela morte do teu parente, seja por um outro tipo de doença, seja por uma falta financeira. Escuta a direção de Deus, escuta a voz de Deus e sai dessa caverna para viver o chamado de Deus. Sempre quando a gente puder sair da caverna, a gente não vai sair para seguir em vão, não. Deus tem uma rota para você. Deus tem uma rota para mim. Deus tem uma rota para nós. E a rota de Deus, a direção de Deus, a diretriz de Deus, o direcionamento de Deus envolve sabedoria plena para você sair da caverna e viver o que Deus quer para você. Viver o chamado de Deus. Eu tenho dito que esses dias aí começou o ano, né? Estamos no dia 4. E eu percebi muitos crentes ainda realmente. Muitos que nem apareceram no culto da virada, outros que nem apareceram em outros cultos, outros que nem vão aparecer, outros que foram buscar outras prioridades. Festa, bebida, assim, panturrar, isso, aquilo, outro. Outros que nem orando estão, que nem buscando a Deus estão, mas Deus está te chamando para sair. Tem poder de Deus na tua vida. Tem dons espirituais. Tem batismo com o Espírito Santo. Tem oração, louvor, adoração, serviço, missões. Tem missões. Ontem eu preguei a palavra de Deus muito importante. Atos 1, 5 e o 8. Até o 9. E Deus me tomou. O apelo de Deus hoje é para missões. É para missões. Muitas igrejas, denominações aí grandes, fazem aí os apelos. Quem quer aceitar Jesus? Desculpa. Quem quer aceitar Jesus? Aí, levanta a mão, vem aqui à frente, tal. Quem quer receber oração por isso e tal. Mas precisamos fazer esse apelo para missões. E foi para isso que Elias saiu. Me lembra agora. Elias saiu para missões. Elias saiu. Foi ungir Eliseu. Foi dar os coordenados a Eliseu de como iria proceder. E disse: Eliseu, se tu me vês saindo da terra, tu receberás a minha porção dobrada. Muitas coisas. Ele saiu para viver as missões. Sansão saiu ali da rocha de Etã para o quê? Para enfrentar ali os filisteus que queriam dar cabo da vida dele e tudo. Guerreou até se render a um capricho sexual e se perder no vale de Sorek.
mas Deus lhe deu nova chance para ele fazer algo maior ainda no final da sua vida. Jesus também saiu do Getsêmani para enfrentar a crucificação, aquela zombaria, tudo aquilo ali, injustamente, morreu, tudo bem, os ladrões tirando onda, um se arrepende, outro não, mas depois de 3 dias, já tinha ido também, nesses 3 dias, foi ao Hades, declarou vitória no Hades, tirou ali, levou cativo o cativeiro, você levou vidas do Antigo Testamento para o seio de Abraão, para a presença de Deus, e ressuscitou e deu instruções aos seus discípulos, aos que ficaram lhe seguindo, e se mandou lá para cima até o tempo ordenado de sua volta para reinar, para dar cabo do anticristo e das outras coisas que precisa cumprir aqui na terra. Então sempre tem um quê missionário depois da caverna, em nome de Jesus. E é isso para você viver na sua vida. Sai da caverna. Sai porque Deus tem coisa grande na tua vida. Tá? Em nome de Jesus, você que se afastou dessa caverna aí, se afastou e tudo, como é tempo de você se voltar para Jesus. Não espere o anzol de Deus, não. Não espere o Covid também, não. E você que possa também estar aí no Covid, ou com medo do Covid, ou fugindo do Covid, também busca a Deus. Fora dessa caverna, fora. O tempo dessa caverna chegou ao fim. O tempo desse quarto, dessa depressão chegou ao fim. Deus quebra esse ciclo, Deus quebra essa resistência maligna, Deus quebra essa legião, Deus